Olá, meus queridos! Vamos começar a nossa aula falando sobre formação de palavras, derivação e composição. Mas antes, vamos fazer uma revisão sobre a aula passada, sujeito e predicado, sintagma nominal e verbal. Vamos lá? Sujeito é a parte da oração sobre a qual se diz alguma coisa. O sujeito tem uma palavra mais importante, núcleo, que, em geral, é um substantivo ou um pronome. Exemplo, um homem alto abriu a porta. Quem abriu a porta? Um homem alto. Então, um homem alto vai ser o quê? O sujeito. E homem vai ser o núcleo. Classificação do sujeito. Pode ser sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, certo? Sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. Exemplo, Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. O verbo refere-se a um substantivo. Sujeito oculto. O sujeito é identificado pela terminação do verbo, mas não aparece expresso claramente na oração. Exemplo, gosto de viajar todos os anos. Então, sujeito oculto, eu. Determinado pela descendência verbal. Vamos agora a sujeito composto. Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Então, sujeito composto, pai e filho. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não aparece claramente na oração, nem pode ser identificado pela determinação do verbo. Certo? Então, vamos lá. Sobre aí o sujeito determinado. O verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Exemplo, anunciaram a morte do prefeito. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo flexionado na terceira pessoa do singular. Mas pronome se. Exemplo, não se fala da morte do prefeito do jornal local. Vamos lá agora? Os casos em que fenômeno gramatical ocorre são com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza. Exemplo, de manhã choveu muito. Com verbo haver no sentido de existir. Exemplo, há muitos animais no zoológico de Brasília. Com verbo haver quando indica tempo. Exemplo, aguardo a encomenda há 2 dias. Como os verbos ser, fazer e ir na indicação de tempo ou relacionados a fenômenos da natureza. Exemplo, fazia frio durante aquela noite. Vamos agora, gente, falar sobre predicado. O que é um predicado? Predicado é um termo da oração que declara algo sobre o sujeito. Exemplo aí, gente. O foguete os impulsionou da Terra ao planeta Marte. Vamos classificar o predicado? Vamos lá. Classificação do predicado pode ser predicado verbal e predicado nominal. Vamos começar pelo predicado verbal. É aquele que apresenta um verbo significativo como núcleo. Exemplo, o módulo de comando desprendeu-se do cabo de ligação. Então, desprendeu-se do cabo de ligação, predicado verbal. E desprendeu-se vai ser o núcleo, que vai ser o verbo significativo. Atenção, verbo significativo é a palavra mais importante do predicado, pois é o elemento da declaração que se faz do sujeito. Certo, gente? Agora vamos lá para o predicado nominal. O que é um predicado nominal? É aquele que tem um nome, adjetivo, substantivo, pronome, numeral, como núcleo
e como núcleo e indica um estado ou qualidade do sujeito. Exemplo: os chineses são bons inventores. Então, são verbo de ligação. Então, bons inventores, predicado nominal. E inventores, núcleo. Exemplo, não é isso? Outro exemplo. O vento está forte. Está, verbo de ligação. E forte vai ser núcleo do predicado. Atenção! O verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito ao estado ou qualidade desse sujeito. Exemplo: o mergulho atmosférico e o pouso eram inteiramente automáticos. Então, o mergulho atmosférico e o pouso, sujeito, eram, verbo de ligação, inteiramente automáticos, predicado nominal. Automáticos, núcleo, estado do sujeito. Vamos lá? Agora para a sindagma nominal. Sindagma nominal constitui-se de um nome e seus respectivos determinantes. Geralmente são representados pelo sujeito e pelos complementos verbais da oração. Exemplo: os alunos entregaram os livros. Temos na oração dois sindagmas: os alunos, cujo núcleo é alunos, e o complemento verbal representado pelo objeto direto, cujo núcleo é livros. Sindagma verbal constitui-se o predicado da oração em que o núcleo é o próprio verbo. Exemplo: as visitas chegaram. Sujeito: as visitas. E o predicado: chegaram, representando assim o sindagma em evidência. Vamos agora começar a nossa aula sobre formação de palavras, derivação e composição. A partir de uma forma de base, palavra ou radical, é possível formar novas palavras, acrescentando afixos. A este processo de formação de palavras chama-se derivação por afixação. Os afixos classificam-se como prefixo e sufixo. O prefixo vem antes do radical. Então, gente, o que é um radical? Não é isso? Radical é a parte do significado básico da palavra. Certo? É o significado básico da palavra. Então, exemplo aí: desleal. Des vai ser prefixo e leal vai ser o radical. Não é isso? Que o radical é o significado básico da palavra. Sufixo vem depois do radical. Lealdade, leal. Dade vai ser o quê? Dade vai ser sufixo e leal vai ser o radical. Derivação. O que é derivação, gente? É o processo pelo qual formamos palavras a partir de uma palavra primitiva. Os principais processos de derivação são prefixal ou prefixação, acréscimo de um prefixo. Infeliz, in vai ser prefixo, feliz vai ser um radical. Sufixal ou sufixação, acréscimo de sufixo. Atualmente, não é isso? Atual vai ser radical e mente vai ser um sufixo. Prefixação e sufixação, os dois juntos, né? Acréscimo de um prefixo e um sufixo. Encravada, não é isso? Então, encravada e renascimento são esses dois exemplos. Então, encravada ficou. Em vai ser prefixo e ada vai ser um sufixo. Tem uma observação aí para encravada. Observação. Perceba que se tirarmos o prefixo em, sobra a palavra cravada, palavra que existe no nosso vocabulário. E se tirarmos o sufixo ada, sobra encrava, palavra também existente. Portanto, quando isso ocorre, temos
o acréscimo de afixos. E renascimento, não é isso? RE, prefixo, e mento vai ser o quê? Sufixo. Parassíntese, não é isso? Parassíntese, que diga. A palavra nova é obtida pelo acréscimo simultâneo de prefixo e um sufixo. Exemplo: entardecer. Em vai ser o quê? Um prefixo. E ser vai ser um sufixo. Empalhar. Em vai ser um prefixo. E AR vai ser o quê? Um sufixo. Não é isso? Tem outro aqui. Anoitecer. A vai ser o quê? Um prefixo. E ser vai ser um sufixo. Observação, gente. Em anoitecer. Se tirarmos o prefixo a, temos a palavra noitecer, palavra inexistente. E se tirarmos o sufixo ec, temos a noite, também inexistente. Portanto, o acréscimo de prefixo e sufixo ao radical da palavra noite deve ser obrigatório. Certo? Vamos lá? Regressiva, quando se retira algum elemento da palavra. É mais comum na criação de substantivos derivados de verbos. Palavra primitiva, não é isso? Beijar, palavra derivada, beijo, começar, começo, pescar, pesca. Imprópria, consiste em mudar a classe gramatical de uma palavra sem alterar sua forma. Exemplo: é um absurdo não se conhecerem grandes nomes da literatura brasileira. Absurdo, adjetivo com valor de substantivo. O outro exemplo: o saber é indispensável ao ser humano. Saber é verbo com valor de substantivo. Composição, não é isso? Composição. Uma nova palavra é formada a partir da união de duas ou mais palavras, ou radicais. Esse processo pode ocorrer de duas maneiras diferentes: justaposição, composição por justaposição, e composição por aglutinação. Vamos começar por justaposição. União de uma ou mais palavras, ou radicais, sem alterar sua estrutura. Couve-flor, exemplo, não é isso? Pontapé, salário mínimo, não é isso? Guarda-roupa. Aglutinação, união de duas ou mais palavras, com alteração de sua estrutura. Água mais ardente, aguardente. Observação, né? Aguardente. Na junção dos radicais, houve a fusão da vogal A, portanto, houve uma alteração fonética. Planalto, não é isso? Plano mais alto, que é igual a planalto. Observação: nesse caso, a alteração fonética foi confirmada quando a palavra plano perdeu a vogal final ao se juntar à palavra alto. Gente, para a próxima aula, vocês irão fazer as atividades das páginas 91 a 94.